Ele tinha tudo: dinheiro, influência, uma agenda lotada de compromissos e uma voz que fazia os outros se calarem só pelo tom. Sentou-se à mesa de um restaurante requintado como quem entra no próprio império e estalou os dedos. Não pediu, mandou, não falou, impôs. A garçonete que veio atendê-lo sorriu com respeito, mas dentro do peito, um universo de memórias se revirava. Clara segurava a bandeja com firmeza, mas era impossível não tremer diante da arrogância reciclada daquele homem. O sotaque, a postura, até o jeito de rir, pareciam arrancados diretamente de um passado que ela conhecia muito bem, porque foi nele que cresceu. O cliente não era apenas um desconhecido grosseiro. Ele era um eco de uma dor antiga que agora voltava a gritar. Só que desta vez, ela não era mais a menina que ouvia a mãe chorar baixinho atrás da porta da cozinha. Ela era a mulher pronta para falar. E o que ela disse, com calma e postura, fez até o garçom do balcão parar de limpar copos. Nenhuma voz se sobrepôs, nenhuma piada abafou. O restaurante inteiro ouviu e ninguém jamais esqueceu. Porque o que paralisou aquele salão elegante não foi o escândalo, nem a gritaria. Foi a firmeza com que alguém, que costumava se calar, decidiu finalmente lembrar. Lembrar com classe, com memória, com a força de quem carrega a dignidade de quem já foi silenciado demais. A resposta de Clara não veio com gritos, mas com a verdade que corta mais fundo que qualquer afronta. E naquela noite, o milionário arrogante não perdeu só o apetite. Perdeu o direito de achar que podia tratar qualquer pessoa como ninguém. A garçonete, filha de uma empregada esquecida, mostrou que postura vale mais do que fortuna. E quando o silêncio se quebra com verdade, até os que gritam precisam aprender a escutar. Tem gente que acredita que o mundo está à sua disposição só porque tem dinheiro no bolso e sobrenome conhecido. Que pode destratar, humilhar, mandar e que todo mundo ao redor vai aceitar em silêncio. Afinal, quem paga, manda. Não é isso que dizem? Mas essa história vai provar que nem todo silêncio é submissão. Às vezes, é só uma memória esperando o momento certo para virar resposta. Você já engoliu um grito para não perder o emprego? Já se calou diante de uma humilhação só para manter a dignidade intacta? Se sim, então talvez se reconheça em Clara. Uma garçonete de olhar sereno e mãos calejadas, que aprendeu desde cedo que humildade não é fraqueza, é força contida. O que ela viveu numa noite comum de trabalho foi muito mais do que um atendimento complicado. Foi o reencontro com um passado que ainda doía e o rompimento de um silêncio herdado da mãe. Essa história é sobre respeito no trabalho, sobre o confronto sem grito, sobre a voz da dignidade ecoando onde antes só havia obediência. Um milionário arrogante achava que podia passar por cima de tudo com seu tom de voz, até ouvir pela primeira vez uma verdade que o paralisou. E quem falou não usou palavrões, nem ofensas, usou memória. Aqui, você vai entender como uma garçonete corajosa conseguiu ensinar uma lição de humildade a um homem que achava que podia comprar tudo, até o silêncio dos outros. E talvez, depois dessa história, você também perceba que a maior forma de justiça não é gritar mais alto, mas lembrar com firmeza de quem somos e de quem nunca deveríamos ter esquecido. Clara estava no meio de mais uma noite agitada de trabalho quando ele entrou. Henrique Nogueira, um daqueles milionários arrogantes que fazem mais barulho que presença. De terno bem cortado e sorriso forçado, atravessou o salão como se fosse dono do ambiente, estalando os dedos para chamar atenção como se chamasse um cachorro. Sem sequer olhar nos olhos dela, disparou ordens com desdém. Pediu o vinho mais caro e exigiu o filé ao ponto para mal, como se testasse a paciência de quem o servia. Clara manteve a educação e o sorriso ensaiado, mas por dentro já sentia o veneno daquelas palavras escorrendo pela pele. Era o tipo de cliente que confundia gorjeta com permissão para humilhar. Quando o prato chegou, exatamente como ele havia pedido, Henrique fez questão de rejeitar com ironia.
Jogou o guardanapo sobre a mesa e questionou se ela sabia ler. Fez piada sobre sua origem, sugeriu que ela voltasse para a roça. Alguns clientes ao redor silenciaram, os risos se calaram. E Clara sentiu a raiva se transformar em algo mais profundo, uma lembrança que exigia resposta. Aquela voz, aquele tom seco e cheio de superioridade. Clara já tinha escutado tudo aquilo antes, mas não era no restaurante. Era na cozinha apertada da casa onde cresceu. Enquanto segurava a bandeja contra o peito, ela voltou no tempo, como quem abre um álbum antigo de lembranças que nunca foram escolhidas. Henrique não sabia, mas Clara era filha de Antônia, a mulher que, por mais de uma década, serviu a família dele com dedicação e silêncio. Antônia lavava, cozinhava e sorria mesmo quando era tratada como invisível. E Henrique, ainda adolescente, já gritava pelos corredores imitando o pai, como se fosse natural exigir tudo e agradecer por nada. Quando Clara ouviu as ofensas, não sentiu só raiva. Sentiu a ausência da mãe, as noites em que a escutava chorando baixinho atrás da porta. A mesma voz que a humilhava agora era a que ecoava do passado. E foi nesse exato instante que ela percebeu. O milionário à sua frente era o mesmo menino mimado que a mãe dela serviu por anos. Só que agora, a filha daquela empregada tinha algo que ele nunca teve: voz. Clara respirou fundo, ajustou o uniforme e caminhou até a mesa. Não tremia mais. Parou diante de Henrique e, com a mesma calma que a mãe lhe ensinou, fez uma pergunta simples. Está tudo do seu agrado, senhor? Ele, surpreso pela educação depois do escândalo, mal teve tempo de responder. E foi então que Clara quebrou o silêncio, mas não com raiva. Ela contou quem era, disse o nome da mãe, Antônia. Lembrou das roupas lavadas, do arroz com alho sem cebola, dos anos de serviço fiel. Lembrou também do dia em que Antônia foi demitida por estar doente. Henrique empalideceu. A lembrança estourou em sua mente como um espelho quebrado refletindo tudo o que ele preferia esquecer. Mas Clara não falou com rancor, falou com firmeza. Falou como quem já engoliu silêncio demais. Não levantou a voz, não se rebaixou, apenas expôs a verdade. A menina que cresceu, ouvindo os gritos dele, agora estava de pé, diante dele, servindo com mais dignidade do que ele jamais aprendera a ter. E ali, naquele momento, o poder mudou de lado. O restaurante inteiro parecia ter parado no tempo. Os talheres congelaram no ar, os sorrisos desapareceram e até a música ambiente pareceu sumir. Todos escutavam, mesmo fingindo não escutar. A garçonete que antes andava invisível entre as mesas, agora era o centro de uma verdade que ninguém ousava interromper. Clara não usou palavras pesadas, nem se exaltou. Mas sua postura dizia tudo. Ela falava por todas as vezes em que alguém se calou por medo de perder o emprego, por cada funcionária ignorada, por cada olhar que passou por cima como se o uniforme apagasse a humanidade. Sua voz era baixa, mas seu impacto era ensurdecedor. Henrique, antes confiante e ruidoso, não conseguiu responder. Os amigos ao lado desviaram o olhar. Clientes trocaram olhares discretos. Havia uma sensação nova no ar, respeito. Pela primeira vez, Clara não era só a garçonete. Era a filha da empregada silenciada que, com classe e coragem, devolvia a dignidade ao nome da mãe e mostrava que até quem serve pode ensinar o que é caráter. Naquela noite, Henrique saiu do restaurante sem dizer uma palavra. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não era dos outros, era dele. Em casa, vagou pelos cômodos como quem procura alguma coisa, mas não sabe o quê. Parou diante de um armário antigo, abriu um álbum de fotos empoeirado e lá estava ela. Antônia, ao fundo de uma imagem desfocada, com o avental branco e os olhos atentos. O rosto dela veio com tudo na memória. O cheiro do arroz com alho, os lençóis bem passados, o café pronto na hora certa. E com isso veio também a vergonha. Não a vergonha do erro momentâneo, mas da indiferença acumulada.
de nunca ter perguntado sequer o nome completo da mulher que cuidou de tudo em silêncio. Henrique percebeu, enfim, que não era só arrogante. Era herdeiro de uma falta de respeito que vinha de gerações. E agora, por mais dinheiro que tivesse, não havia como comprar de volta o tempo que ignorou quem o servia. Aquela lembrança silenciosa e firme era mais forte que qualquer lição que ele já havia aprendido, porque partia de quem ele sempre ignorou. Dias depois, Clara foi chamada pela gerente. Tem um homem te esperando lá fora. Está sozinho. Ao sair, encontrou Henrique, sem terno, sem pose, apenas com uma camisa simples e os olhos baixos. Ele pediu 1 minuto com uma voz bem diferente daquela da última vez, mais contida, mais humana. Henrique respirou fundo e disse que havia pensado muito desde aquela noite, que se lembrava de Antônia, da dedicação silenciosa, da presença constante que ele nunca valorizou. Admitiu que foi arrogante, ingrato e que aprendeu com a dor do constrangimento o que não quis enxergar por uma vida inteira. Você tinha todo o direito de me gritar de volta, confessou. Mas Clara não quis dinheiro, nem recompensa. Interrompeu com suavidade e disse: não é sobre pagar nada, é sobre respeito. O que ela queria, ele finalmente estava oferecendo. Um pedido de desculpas de verdade. E naquele instante, sem necessidade de mais palavras, Henrique entendeu, talvez pela primeira vez, o que significa ouvir com o coração aberto. Henrique não voltou ao restaurante com os mesmos hábitos. Na semana seguinte, apareceu novamente, dessa vez mais simples, discreto. Antes mesmo de se sentar, pediu ao garçom que outra pessoa o atendesse no lugar de Clara. Foi um gesto sutil, mas cheio de consideração. Não por vergonha, mas por respeito. Durante o jantar, ficou em silêncio. Ao sair, deixou uma gorjeta dobrada com um bilhete escrito à mão. Gratidão não se exige, mas quando floresce, transforma tudo ao redor. Clara leu aquilo com um nó na garganta. Não era o dinheiro, era a mudança. Henrique não era mais o homem que estalava os dedos. Era alguém que começava a ouvir. A postura dele ecoava o impacto da noite em que foi calado por uma garçonete corajosa. E, curiosamente, sem discursos públicos, sem fazer alarde, sua atitude passou a influenciar outros. Um gesto gentil aqui, um tom mais brando ali. Aos poucos, o restaurante começava a perceber que mesmo quem parecia inalcançável podia aprender com a humildade de quem sempre foi invisível. Clara voltou à rotina com o mesmo profissionalismo de sempre, mas algo havia mudado. Os clientes passaram a olhar para ela de outra forma. Não com pena, mas com respeito. Os colegas cochichavam menos e ouviam mais. Ela não se colocava acima de ninguém, mas agora todos sabiam que sua história carregava mais do que pedidos anotados. Certa tarde, a gerente a chamou no escritório com um sorriso discreto. Recebemos o contato de uma instituição oferecendo uma bolsa de estudos. Disseram que foi indicação de um admirador anônimo. Clara ficou sem palavras. Não precisava de muito para entender de onde vinha aquele gesto. Não era só apoio, era reconhecimento de alguém que finalmente entendeu o valor do que antes ignorava. A notícia se espalhou entre os funcionários como uma brisa leve. Alguns colegas a abraçaram. Outros apenas sorriram de canto. Mas o que ficou no ar foi uma sensação rara, a de que alguém conseguiu mudar a própria história sem gritar, sem brigar, apenas com a força silenciosa da memória e da dignidade. Clara provou que transformação emocional começa quando a gente se posiciona, mesmo com voz baixa. A fala de Clara naquela noite não ficou restrita ao restaurante. Ela ecoou, não nas redes sociais, nem nas manchetes, mas nos olhares, nas posturas, no jeito como as pessoas começaram a tratar quem antes era invisível. Era como se um código silencioso tivesse sido quebrado, o de que quem serve deve apenas suportar calado. Clientes que antes mal agradeciam, agora faziam questão de olhar nos olhos.
Um dos amigos de Henrique que presenciou a cena foi visto ajudando um senhor a recolher um lenço do chão. Algo impensável antes. Não foi um espetáculo, mas uma mudança discreta, como quando a luz muda sutilmente e a gente só percebe depois. Clara seguiu com seu trabalho sem precisar se vangloriar. Sabia que a verdade dita com respeito tem um poder próprio e que às vezes o maior impacto vem não da voz mais alta, mas da postura mais firme. O que ela disse naquela noite virou memória e, como toda memória verdadeira, continuou agindo mesmo depois que o salão esvaziou. Naquela noite, Clara não venceu uma discussão. Ela venceu o silêncio. Não precisou se exaltar, nem devolver ofensa com grito. Apenas lembrou com firmeza de quem ela era e de quem sua mãe foi. E ao fazer isso, calou um homem que estava acostumado a dominar os espaços com a voz, não com o caráter. Henrique saiu transformado, mas quem realmente se levantou foi Clara. Ela entendeu que postura e caráter não vêm com sobrenome ou conta bancária, mas com coragem. A menina da cozinha cresceu e, naquele salão elegante, mostrou que a dignidade não se compra com gorjeta, se conquista com verdade. E assim, a filha da empregada silenciada se tornou a mulher que, com classe e coragem, ensinou a um milionário arrogante que o respeito não é luxo, é base. E quando a verdade vem embalada em memória e justiça, ela não precisa de palco. Ela apenas acontece e transforma tudo ao redor. Quantas vezes você já precisou se calar para manter um emprego, uma relação ou simplesmente a paz? Quantas vezes engoliu seco palavras que mereciam resposta, mas preferiu preservar a própria dignidade? A história de Clara nos lembra que existe um limite para o silêncio e que, quando ele é rompido com postura e verdade, transforma não só quem fala, mas também quem escuta. Talvez você esteja passando por algo parecido. Talvez já tenha cruzado com pessoas que confundem humildade com submissão. Mas a verdade é que a coragem não está em gritar mais alto, e sim em saber o momento exato de falar com firmeza, com clareza e com memória. Porque dignidade não se negocia, ela se afirma. Se essa história te tocou, se você já viveu algo parecido ou conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe esse vídeo. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. E me conta nos comentários, você já foi silenciado em algum momento da vida, mas escolheu manter a postura? Seu relato pode inspirar alguém hoje.